A gente conversa agora com a presidente da Comissão de Trânsito da OAB Butantã, Andréa Conte. Andréa, boa tarde, obrigada pelo seu tempo aqui conosco, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bom, Andréa, já deu para ver, né? A gente até acompanhou aí juntos essa última reportagem. O projeto é cheio de detalhes minuciosos, de condições, então fica difícil a gente discutir absolutamente ponto por ponto aqui agora. Mas eu já gostaria de perguntar para a senhora, a princípio, se o projeto em geral lhe parece interessante, se lhe agrada, se estava na hora de atualizações no Código de Trânsito Brasileiro. Sim, o projeto original, né, ele não agradou tanto que foi revisto, houveram diversas alterações e agora esse projeto apresentado pelo relator, sim, ele agrada, tá? Nas questões de tornar obrigatório, manter a obrigatoriedade do toxicológico, esse foi um ponto que não foi retirado e inicialmente o governo federal tinha apresentado como proposta a extinção, né, dessa exigência. Uma outra questão é que os exames de aptidão física e mental, eles também vão ter que agora passar por uma avaliação de um perito médico. Então, são pontos que que foram alterados pelo relator e que, pelo menos, dá uma sensação de segurança, né, viária maior, que é o que a gente busca. Né? É o que o profissional que atua no trânsito busca, segurança no trânsito. Esse é o objetivo dessas alterações. Então, com essa revisão que foi feita, a minha opinião é que o projeto, sim, ele melhorou, tá? Melhorou bastante. Ah, que ótimo. E precisávamos, com certeza, estávamos precisando de uma atualização no nosso código. Ah, imagino. Olha, e quando a gente fala aqui realmente sobre o projeto ser interessante, agradar, com certeza esse é o objetivo, né? De que a segurança no trânsito seja maior para todos, tendo em vista a quantidade impressionante de acidentes, inclusive fatais, que acontecem nas rodovias do Brasil. E também, né, as multas sempre foram motivo de muitas reclamações, por serem abusivas, por radares escondidos, enfim, reclamações infinitas. Vamos falar um pouquinho sobre os pontos mais de destaque do projeto, como, por exemplo, o aumento de número de pontos na CNH, de 20 para 40. Esse aumento estimula infrações ou fica mais justo realmente para os motoristas? Olha, isso não estimula, porque pro motorista, o mau motorista não vai sofrer uma grande mudança aí, porque se ele tiver 2 infrações gravíssimas ou mais, ele vai se manter na média de 20 pontos, né? Então só vai beneficiar aquele motorista mais cauteloso, que pratica infrações médias e leves. Então, se a gente for, não deixa de ser razoável. É razoável esse escalonamento que eles tentaram colocar aí nessa nova proposta. Então, a única só vai mudar muito para o motorista profissional, porque para o motorista profissional aumenta-se para 40 pontos, independente da prática de infração leve, média ou gravíssima. Tá? Então, no caso, para o motorista que não é profissional, o condutor habitual, se ele praticou 2 infrações gravíssimas, ele já vai estar nos 20 pontos. Então, não vai mudar nada para ele. Então, eu acho que isso vai servir já de estímulo para que o condutor coloque, né, a mão na consciência e tente melhorar a sua conduta no trânsito. Que se ele for um melhor condutor, ele vai poder praticar até 40 pontos dentro do período de 12 meses. Se ele praticou uma infração gravíssima, 30 pontos. E se ele foi um condutor bem displicente, praticou 2 ou mais infrações gravíssimas, ele vai se manter no que temos hoje, que são 20 pontos dentro do período de 12 meses, e já vai sofrer aí a instauração de um processo de suspensão da CNH.
Perfeito, legal essa observação, porque realmente às vezes a gente fala o motorista generalizando e existem muitos tipos de motoristas, né? Principalmente os mais prudentes e os irresponsáveis, que são o grande perigo em meio a todos, não? Agora então falamos sobre o número de pontos, vamos falar também sobre a validade da CNH, que é um dos grandes destaques também. O período pula de 5 anos para 10 anos, e aí a gente está falando de motoristas com 65 anos para menos. Esse tempo de validade, será que faz com que o motorista fique muito tempo sem ser avaliado ou reavaliado, ou evita transtornos com idas a testes, gastos com renovações não necessários com maior frequência? O projeto original apresentado pelo governo federal causou grande polêmica justamente por conta desse prazo muito longo, né, sem que o motorista possa ser avaliado. Mas, com as alterações feitas, né, pelo relator, houve um ponto em especial, que é aquela pessoa que tem doença ou alguma deficiência, o médico perito, ele tem autorização para estar diminuindo esse prazo de validade da CNH dele. Então, eu acho que esse vai ser um ponto que vai equilibrar um pouco esses 10 anos, né, que realmente é um prazo, a minha opinião é que é longo demais. O ideal seria que se mantivesse em 5 anos, tá? Porque em 10 anos a pessoa pode ter perda auditiva, pode ter perda visual, pode ter problemas que pode acarretar o famoso apagão, né, na direção. Às vezes a pessoa tem problemas de pressão, não acompanha. Então, em 10 anos, se a pessoa não acompanha, não faz um acompanhamento médico, é possível sim que ela tenha um apagão no trânsito, e isso acaba gerando reflexos aí, acidentes, ocasionando vítimas. Então, minha opinião particular, atuo nessa área, 10 anos é um prazo longo demais para que uma pessoa passe por uma avaliação novamente. Mas, como temos esse ponto novo que introduziram no projeto, que é essa possibilidade do médico estar diminuindo esse prazo de acordo com a doença ou a condição apresentada aí pelo condutor, eu acho que é válido. E também a gente não pode deixar de falar que o toxicológico, de acordo com a alteração que foi feita no projeto, ele também passa a ser obrigatório para todos os motoristas com menos de 70 anos, de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Então, independente da validade da CNH, terá que se submeter ao toxicológico, né, de 2 anos em 2 anos e meio, aqueles que são portadores de CNH na categoria C, D e E. Então, que já melhora, mas 10 anos é demais. Um pouquinho demais. Ok, 10 anos é um tempão mesmo, lembrando que os 10 anos, então, o projeto deve ir assim para o Senado, fica para quem tiver 50 anos ou menos, 5 anos de validade entre 50 e 70 anos e 3 anos de validade para quem tem mais de 70 anos. A senhora falava agora sobre os exames toxicológicos para quem for menor de 70 anos a cada 2 anos e meio, e também a senhora falou motoristas de categoria C, D e E. Quais são essas categorias profissionais, motos? São categorias profissionais. Categoria C para aquele condutor que dirige caminhões de pequeno porte. Categoria D, ônibus, né? E a categoria E para carretas, caminhões grandes, compridos. Tá. E vamos falar um pouquinho também sobre a polêmica da cadeirinha. Essa daí foi uma das maiores, porque envolve a vida de crianças, a segurança de crianças, né? Então ficou decidido, e eu gostaria de saber como a senhora analisa, a obrigatoriedade permanece para crianças até 10 anos e principalmente que ainda não atingiram 1,45 m. É claro que fica entendido esse risco dessa altura dentro de um veículo sofrendo uma colisão, por exemplo. O texto original exigia apenas advertência sem multa no caso da falta da cadeirinha para essas crianças. Então essa é uma das correções que a senhora viu como bem-vinda? Claro, foi acertada a decisão do relator. Não tem como, o Brasil, quando paramos para analisar os números de mortes no trânsito, não tem como o Estado colocar a responsabilidade
em cima dos pais. Infelizmente, temos pais que não são responsáveis com as suas crianças. Pensa que daqui até ali não tem problema. E tem problema. Tem que ter fiscalização, tem que ter a obrigatoriedade e tem que ter aplicação de multa, sim. E no caso, foi mantida a exigência, né? E vai ser aplicada a multa gravíssima. Então, foi muito bem... Foi ótima essa alteração e eu espero, né, que assim se mantenha, porque precisamos cuidar das vidas de nossas crianças no trânsito também. É muito importante que os pais tenham essa consciência. Criança no colo jamais, criança solta no banco de trás jamais. É importante o uso da cadeirinha e o cinto de segurança sempre. Com certeza, bons alertas. André, a gente falava agora há pouco também sobre a quantidade de pontos na carteira. Eu esqueci de fazer um comentário com relação à reportagem que a gente acompanhou antes de começar a nossa entrevista. Falava que os profissionais, motoristas que trabalham dirigindo, vão poder sempre ter os 40 pontos, né? Acho legal a gente ressaltar e comentar o porquê, se isso é justo, ou se deixa margem para abusos no trânsito. O que a senhora acha? Olha, 40 pontos para o motorista profissional realmente é justo. Por quê? Porque está o dia todo na rua, né? Trabalha. Não é fácil a vida de um motorista profissional, porque as situações que se colocam, às vezes, no trânsito não são justas. Então, 40 pontos é um limite justo e, lembrando, é muito importante lembrar que tem a reciclagem preventiva. Então, o condutor, o motorista profissional, ele vai poder, dentro do período de 12 meses, computar 40 pontos. Mas, quando ele atingir 30 pontos, ele vai poder fazer uma reciclagem preventiva sem ter que se submeter a um período de suspensão do direito de dirigir. Então, quando ele atingir 30 pontos e antes de computar 40 pontos, ele se apresentar no Detran, solicitar a reciclagem preventiva, ele vai se livrar dessa pontuação e vai poder, né, aí ter a CNH dele zerada e não vai correr o risco de sofrer um processo de suspensão do direito de dirigir. Então, é importante deixar isso claro, são 40 pontos, tá, o limite do motorista profissional, mas quando ele atingir 30 pontos, ele tem o direito de terá o direito, né, de fazer a reciclagem preventiva. Sim, é uma medida justa, porque uma pessoa que está o dia todo na rua não deve ser colocada no mesmo patamar do que o motorista eventual. O motorista eventual, se ele pratica 40 pontos em 12 meses, não é justo com aquele que está o dia todo na rua ser equiparado a esse motorista. Então, eu acho, sim, uma alteração bem importante e que acaba que não é privilegiando, é prestigiando o motorista profissional, que acaba trabalhando para abastecer as nossas cidades, né? Que são os motoristas de caminhão, os motoristas de ônibus. Então, faz fluir aí a nossa cidade. Então, é importante, sim, prestigiar essa classe. Legal. 12h26, eu faço um intervalo agora para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Até já! Para você que segue com a gente aqui dentro do intervalo, a gente continua conversando com a Andréa Conte, presidente da Comissão de Trânsito da OAB Butantã. Andréa, a gente falou agora há pouco sobre exames toxicológicos, mas também existe agora a exigência de avaliação psicológica quando o condutor se envolver em acidente grave, para o qual tenha contribuído, ser condenado judicialmente por delito de trânsito ou se estiver colocando em risco a segurança do trânsito. Olha que interessante, por decisão da autoridade de trânsito, quer dizer, aí vem também um maior poder para as autoridades de trânsito, não? Esse é o nosso medo, né? Por quê, hein? Essa por decisão da autoridade administrativa é um ponto que sempre causa temor por conta do abuso de autoridade, né? Da margem à discussão. É complicado. Né? Não sabemos ainda como que isso vai ser aplicado na prática, né? Porque uma coisa a pessoa for condenada, o ponto anterior, o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, ele vai passar por um processo justo, né? Vai ser condenado e aí ele vai ter que sofrer essa avaliação psicológica. Agora,
colocar em risco a segurança de trânsito por decisão da autoridade administrativa. O que seria isso? Porque hoje nós temos um problema muito grave no andamento de processos administrativos. Eles não seguem o rigor que deveriam seguir. Então, assusta um pouco o profissional do trânsito quando a gente se depara com um ponto desse, porque, sim, queremos punir o mau motorista, né? Queremos um trânsito melhor. Só que o problema é dar poder a quem não sabe usá-lo. Então, eu não sei se vai ter treinamento para que essas autoridades de trânsito saibam enquadrar corretamente o que é colocar em risco a segurança de trânsito. Então, esse ponto me preocupou particularmente por conta do que já vemos na prática acontecendo nos processos administrativos que tramitam aí nos DETRANs. Pois é, porque essa autoridade de trânsito vai ter que ter muita perspicácia, né? Porque num momento, às vezes, muito rápido, ela vai ter que ver, julgar e condenar já rapidamente. Aí vai poder abrir margem também para muitos processos judiciais questionando essa decisão e aí como provar, né? Dependeria de imagens, de testemunhas, complicado mesmo. Vamos falar um pouquinho, Andréia, sobre motos. O que não faltam são motociclistas, né? Por todo o Brasil. O projeto agora estabelece regras para a circulação quando o trânsito estiver parado, lento. Eu já recebo de volta quem agora nos acompanha pela Rede Jovem Pan News. Bem-vindo de volta, a gente segue conversando com a Andréia. Como que estão essas mudanças para as motos? Eles devem transitar em velocidade compatível com a segurança dos pedestres? Tem também uma área de espera para motociclistas junto ao semáforo especial. A gente já vê por aí algumas sendo desenhadas, devem então ter mais, né? Devem se tornar obrigatórias. E o que você fala para a gente também sobre a polêmica das viseiras, dos capacetes, antes obrigatório e multa mais grave, agora multa um pouco mais leve, a infração é considerada agora média? Sim, eles fizeram uma alteração, né? Agora existe um artigo específico só para a questão da viseira. Mas olha, com relação às alterações que vão afetar os motociclistas, é bem complicado colocar isso na prática, né? Quando a gente conversa com aqueles que utilizam esse veículo, é complicado. Como que você vai dirigir uma moto com um limite de velocidade reduzido? Às vezes isso não é possível na prática. Na teoria sim, mas na prática não. Isso favorece assaltos, isso acaba até favorecendo acidentes, né? É lógico, tem que respeitar o pedestre? Tem. Mas tem locais para o pedestre atravessar. Muito se pune o motorista, né? Tivemos no ano passado aquela polêmica em relação à punição dos ciclistas, dos pedestres. E nós precisamos da educação também de todos aqueles que participam do trânsito, inclusive dos pedestres. E o que a gente vê é sempre apertar muito para o lado dos condutores. Então, com relação aos motociclistas, eu entendo que algumas alterações não vão ser fáceis de serem aplicadas na prática. Essa questão de ter uma faixa especial para que os motociclistas aguardem, isso já tentou ser aplicado anteriormente em algumas cidades e não tem êxito, né? Na prática isso não funciona. E às vezes acaba não retratando tanto na segurança do motociclista, e sim atrapalhando a vida deles, né? Essa questão de circulação, pode circular no corredor, não pode, qual o limite de velocidade, quando os veículos estão parados. Isso é muito fácil para quem, infelizmente, só está ali na parte do projeto, né? Mas teoria, né? Para quem exato, quem trabalha, o motorista que trabalha, hoje em dia temos muitos motociclistas que trabalham com entrega. Temos congestionamento de moto hoje em dia, né? Então, não dá para diminuir muito a velocidade. É lógico, eles têm que respeitar uma velocidade. Mas, às vezes, colocar essa velocidade num limite muito baixo, temos que lembrar que é um veículo motorizado, não é uma bicicleta. Então, é muito difícil, né, para esse motociclista. E a questão de viseira, capacete, sempre polêmicas. Nós temos aí, infelizmente, muitos condutores de motos que
que está sempre com a viseira levantada, e é uma questão de segurança, né? Eu não acho que aliviar seria o ideal. O ideal aí é manter as penas duras para esse tipo de hábito, né? De não usar a viseira fechada, porque isso pode causar acidente e também prejudicar terceiros, né? O condutor, quando ele opta por não utilizar a viseira da forma correta, ele não está colocando em risco só a vida dele, ele está colocando em risco a vida de outros que estão ali no trânsito com ele. Então, é uma mudança que, sinceramente, não me agradou. Acho que não deveria ser por esse caminho. Vários pontinhos, né, como até eu falei no começo, né, pequenas cláusulas, pequenos detalhes que na prática, pelo jeito, vão trazer confusão, hein? Vamos falar também sobre multas administrativas. Qual a diferença da multa administrativa, como ela é caracterizada? Por exemplo, ela deve ser aplicada para o motorista que conduziu o veículo com a cor ou característica alterada, sem os documentos de porte obrigatório, se portar no veículo placas em desacordo com as especificações de modelos estabelecidos pelo CONTRAN, e se também deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Como são as tais multas administrativas, André? Multas administrativas são aquelas que dizem respeito ao veículo. Não diz respeito à conduta do condutor ali durante o trânsito, tá? do veículo. Então, são multas que dizem respeito às condições desse veículo, à documentação desse veículo, se ele está de acordo com as normas, né, técnicas para que ele possa estar transitando regularmente. Então, são essas multas que, com o projeto, com essa alteração que teve, elas deixarão de pontuar. As multas continuarão existindo, serão aplicadas, mas não vai incidir pontuação sobre essas multas aplicadas. O que, né, vai refletir novamente, como a gente já falou, na pontuação, né, que aumentou lá para 40, é muito justo isso, porque às vezes acontece de aparecerem clientes no escritório com multas administrativas, mas não tem uma multa sequer de má condução. E ele é punido, né, suspenso, por conta de multas que às vezes não avaliam ele como condutor. É lógico, deixando bem claro que algumas multas administrativas, pelo meu ponto de vista, deveriam sim pontuar, porque também colocam em risco a segurança do condutor e de outros. Por exemplo, uma das multas que você tinha me dito é sobre as condições do veículo. Sim. Dependendo do que for, isso pode causar um acidente. Então, também, mais uma vez, entramos naquela questão. Sabemos hoje que são multas administrativas, mas será que isso vai ser aplicado para todas? Né? Porque, por exemplo, o pneu careca é uma multa administrativa. Mas e aí? A pessoa vai deixar de sofrer uma pontuação por conta disso? Ela também está colocando em risco não só a segurança dela, da família dela, se estiver dentro do veículo com ela, como também de terceiros que estão transitando na via com ela. Então, são pontos que deveriam, espero que sejam esclarecidos, né, conforme for avançando aí as aprovações e os trabalhos da Câmara. Sim, que fiquem ainda mais claros e que sejam mais bem pensados, né? Isso porque esse projeto já leva um tempo, como a gente viu agora há pouco na reportagem também. Aulas à noite, André, o projeto retira a obrigatoriedade de que parte, pelo menos, das aulas de direção sejam feitas nesse período noturno? Com relação à parte de aulas, como é uma parte mais voltada para as autoescolas, sinceramente, é um aspecto que eu não aprofundei, tá, na alteração, porque como a maioria dos meus clientes não tem, né, a informação essa necessidade. Essa mesmo. Só que não é mais obrigatório fazer aula à noite. Uma alteração importante na questão das autoescolas foi a questão do exame prático, exame teórico, que antes existia um período, né, para que você pudesse remarcar os exames. Se você fosse reprovado, teria que aguardar um período de 15 dias. Isso daí eu sei, né, que foi alterado nesse projeto, não vai mais ter esse lapso de tempo.
Então, que é um aspecto positivo, porque não tem essa necessidade da pessoa esperar 15 dias, né? Eu acho que não é razoável. Agora, com relação às aulas noturnas, infelizmente eu prefiro não opinar, porque é um ponto que eu não atentei nessa alteração. Vamos falar sobre faróis, então. Não sei se a senhora ouviu falar sobre esse ponto, então, que é bastante importante também, que mexe com a vida de todos os motoristas. O texto determina a obrigatoriedade de manter faróis acesos durante o dia em túneis, sob chuva, neblina ou cerração, e à noite também, é claro, né? A proposta flexibiliza a obrigatoriedade dos faróis em rodovias e, bem, também traz obrigatoriedade apenas para veículos que não tenham essas luzes de rodagem diurnas em rodovias de pista simples. Bom, essa história dos faróis também já vem há um tempo, a obrigatoriedade já começou de uma forma ou de outra faz um tempinho, mas também não está muito clara para todo mundo, parece. A gente costuma dizer que temos o nosso Código de Trânsito é uma colcha de retalhos, né? Porque são constantes mudanças. E como você bem disse, já teve essa alteração lá atrás, aí alterou de novo, aí mudou de novo, e agora temos aí esse projeto com várias peculiaridades. Na prática, qual será, né? Eu acho que precisaria de um estudo técnico, que eu creio que deve ter sido feito, né? Para que possa essa exigência ser cabível. Agora fica essa diferença, veículos assim, veículos que têm essa característica ou não tem essa característica, tem que deixar aceso ou não. Parece que é para causar confusão no condutor. E a confusão acaba gerando o quê? Desrespeito. E que acaba gerando aplicação de multa, penalização, às vezes indevida. Então era muito mais fácil, obrigatoriedade de farol. Pronto. Não tem o que se discutir. Verdade, se o veículo é assim, é assado. Coloca uma regra, uma única regra, para que todos possam cumprir de maneira clara. Eu acho que isso deixaria tudo melhor, não só para o trânsito, mas como para o condutor e para a autoridade que fiscaliza, né? Facilitaria a vida de todo mundo. Com certeza, acaba virando praticamente um estudo que vai levar um tempo até entender o que pode, o que não pode, quando pode, como pode, bastante complicados, né? Muitos detalhes realmente. Vamos caminhando para o encerramento, André. Gostaria de saber sobre o cadastro positivo. A senhora sabe dizer o que ele significa? Ele deve cadastrar bons condutores que devem vir a ter algumas vantagens? Sim, agora teremos o Registro Nacional Positivo de Condutores. Como é isso? Legal. Vamos lá. Aquele condutor que não praticou multa dentro dos últimos 12 meses, ele vai entrar nesse Cadastro Nacional Positivo de Condutores. E aí, isso vai facilitar para que ele tenha isenções tributárias, fiscais. Creio eu que isso talvez vá funcionar também na aquisição de seguro de veículos, né? A questão toda será que ele vai ter que autorizar? Eu terei que autorizar o Detran a colocar o meu nome? E se eu não quiser que o meu nome apareça? Né? Porque é complicado. Hoje em dia, para a gente constar em algum cadastro positivo, a gente precisa autorizar isso, né? Tudo bem, não vai ter prejuízo, mas muito se questiona sobre a questão de divulgação de dados e, né? Então, não sei até que ponto, como que isso vai funcionar. O Detran, pelo menos, não tem sistema, o Detran de São Paulo ainda não tem sistema para isso. Não sei se isso vai ser uma base de dados nacional, Registro Nacional Positivo de Condutores. Isso vai ser criado, vai ser um serviço do Denatran, porque tem muitas pessoas com dificuldades já para trabalhar com alguns aplicativos recém-lançados, tá, pelo Denatran, que ainda não, apesar de colocado em atividade pelo Denatran, não funciona para os estados. Tá? O condutor ele tem dificuldades ali para estar acessando, porque às vezes o Detran do estado desse condutor, ele não está ali alimentando o sistema corretamente e acaba impedindo que isso funcione da forma que o Denatran acaba idealizando, né? É a expectativa versus realidade. Se funcionar, eu acho ótimo, porque isso vai acabar influenciando o condutor a ser um melhor motorista. Se esforçar, porque quem não quer né? desconto?
Todo mundo quer desconto, né? Então, eu acho que isso vai servir de estímulo para que as pessoas evitem práticas, né, de multas, vai ajudar aí a segurar o pessoal no trânsito. Esperamos assim. Esperamos. O motorista pode acabar querendo se esforçar um pouquinho mais para andar ali dentro dos regulamentos para obter esse benefício, né? Afinal de contas, como a senhora disse, sempre acaba funcionando mesmo uma recompensa, ainda mais quando mexe no bolso. Sobre recall, é muito comum a gente ouvir, né, concessionárias chamarem o motorista para trazer o carro para passar por algum reparo. E muitos motoristas acabam que muitas vezes nunca nem levam. Agora, então, a partir do novo projeto, essa condição fica obrigatória para que o licenciamento do veículo aconteça pelo menos depois que o seu carro já foi chamado para o recall há 2 anos. Isso é importante também, esses recalls não são feitos à toa, né? Não, os recalls eles são feitos justamente para chamar, né, o proprietário do veículo para reparar algum defeito de fábrica que coloque em risco a segurança dele, né? Então é importante o atendimento a esse chamado, só que muitos motoristas ignoram. Então, muito legal esse acréscimo no projeto, porque vai forçar, porque às vezes é muito importante isso, que às vezes você compra um veículo e o proprietário anterior foi chamado para um recall e ele não fez, e você compra sem saber, né? E aí você passa a correr o risco, o problema já não é mais dele. E você nem está ciente desse recall. Então, que ele ignorou esse recall. Então, é muito interessante esse ponto. Por quê? Porque ele vai colocar um bloqueio. Então, o motorista, o proprietário, que ele foi chamado ao recall, se ele não atendeu, vai ser inserido um bloqueio no documento desse veículo. Então, não vai conseguir licenciar. Então, quem comprar esse veículo, mesmo que o proprietário anterior não tenha atendido, vai saber que existe a necessidade desse recall e aí vai atender o chamado e vai sanar aí o problema, colocando, né? Eu acho que vai contribuir muito para a segurança, porque muitos acidentes acabam acontecendo por falhas mecânicas, falhas técnicas, então é importante e muito válido. Um perigo, que bom. Olha, uf, falamos sobre um monte de pontos, André, e não falamos sobre todos, mas deu para entender muitos dos principais pontos, propostas, mudanças, principalmente, é claro, com a sua ajuda. Lembrando que a gente discutiu aqui o texto base, aprovado pela Câmara, até por larga diferença, foram 353 votos a favor e 125 contra, mas esse projeto ainda deve sofrer alguns reajustes e aí sim, então, ser encaminhado para o Senado antes de ser sancionado pelo presidente. Muito obrigada, eu quero agradecer a Andréia Conde, que esteve aqui com a gente nessa manhã, tarde já, 12h46, ajudando a gente a entender esse projeto sobre novas mudanças no Código de Trânsito. A Andréia é presidente da Comissão de Trânsito da OAB Butantã. Andréia, super obrigada mesmo, fica o convite para voltar mais vezes falar sobre o assunto e boa quarta-feira para você. Obrigada a você pela oportunidade, uma boa quarta-feira para todos. Imagina, valeu.